partir de 1974, juntaram os portugueses brancos de Angola. Existem vídeos disso. As pessoas perderam tudo o que aí tinham construído e foram todos corridos de Angola ou eram mortos. Pode falar sobre isso? Gostaria de ouvir a sua perspectiva. Sobre quais condições os portugueses acabaram de sair aqui de Angola. Os portugueses foram corridos, a guerra era necessária, os portugueses não queriam ir, os portugueses que perderam as suas propriedades foram indemnizados. Tudo isso vamos saber aqui. Tem que se inscrever no canal para a informação ser muito bem absorvida. Tens que ativar o sininho de notificações e fazer outras coisas mais que agrade o nosso canal para crescer. Por isso que às vezes não me dá vontade de gravar vídeo aqui. Você não escreve, você não mete like, você não me partilha mais, não sei o que está acontecendo. Entendeu? Não sei. Bom, pessoal, já escreveu, já ativou o sininho de notificações? No último vídeo que a gente fez aqui, que teve aí uma ligação com Portugal, é sobre a questão do pertencimento. E todo esse comentário vem por causa da questão toda do pertencimento. Será que a nacionalidade é dada só porque você nasceu naquela região? Muita gente diz que sim, é. Se você nasceu cá, cresceu cá, então você é português, você é angolano. Outros dizem não. Não necessariamente por você ter nascido aqui, configura você como português. Entendeu? Você precisa ter a essência, precisa ter a espiritualidade. É sobre isso mesmo, o vídeo é mesmo sobre isso. Então, eu vou deixar aqui o link no card sobre essa toda a situação. Fizemos 2 vídeos concernentes essa questão toda de pertencimento, que é muito incrível. E obrigado por vocês que acabaram me esclarecendo que ele foi atacado, é atacado pelos imigrantes. Eu não acredito que seja só atacados pelos imigrantes. Tem portugueses também que é dessa laia de imigrantes que acabam atacando os outros por questão toda de ataques de racismo, preconceitos e blá blá blá. Bom, vamos lá falar aqui o que nos interessa. Já inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Então o vídeo começa a partir de agora. Bom, pessoal, nos anos 60 começou o início da luta armada. Por quê? Porque o crescimento do nacionalismo era vertiginoso, então havia necessidade de começar uma luta armada para conseguir correr ou meter medo com Portugal. Em contrapartida, Portugal respondeu com bravura com os seus soldados, matando todo indivíduo que se metia com os portugueses e, sabes, entraram na mata, aquilo foi pau para todo lado. Quanto mais a guerra ia para frente, mais partidos políticos aqui em Angola começaram a surgir, até que a gente chegou num auge, nos anos 70, de termos aqui no nosso território nacional 3 forças altamente poderosas. Primeira, o MPLA, que existem muitos problemas em torno disso tudo. Tínhamos aí a segunda maior força, que foi o FNLA. No outrora, o FNLA já foi uma das mais pica. E em terceiro lugar, temos ali a UNITA, que atualmente configura como o maior partido da oposição em Angola. Esses 3 grupos de movimentos de libertação nacional lutaram junto para libertar Angola, mas entre eles tinha conflitos internos. Todos eles lutavam para libertar Angola das mãos dos portugueses, principalmente daquela toda ditadura que punha sempre os angolanos na baixa estatura. Então, sempre que eles lutavam lá na guerra colonial, entre eles também tinha conflitos, tipo, como, tá bom, nós estamos a lutar, temos muitas forças que estão ali a nos apoiar, quer seja aqui da África do Sul, quer seja do Y e tal, mas e daí? E tá bom, quando a gente conseguir a independência, quem vai governar? Essa era a purga que estava atrás das cabeças de todos os líderes desses 3 movimentos. Tá, até ali estamos, né? Então, sempre que a gente falava sobre essa questão toda, tenho que me meter naquela época, né? Por mais que sou mais jovem do que aquela época, mas vamos lá falar assim, porque aqui tem mais velhos a me ouvir. Sempre que se falava sobre a luta colonial, metia-se esses 3 movimentos na farinha do mesmo saco. Mas entre eles lá lutavam, já gritavam-se uns aos outros, já tinha conflitos, porque um não concordava com as políticas e ideologias do outro. Entendeu? Então ali começou a surgir também rivalidades. Tem toda a questão tribal também, sabes? Um partido começou com o tribalismo e outro partido revidou com o tribalismo, porque a influência dos 3 partidos era dividido regionalmente, entendeu? Praticamente a região sul era quase toda, não todas, a região sul e Planalto Central era UNITA. Norte, sabe, aquela questão toda lá, norte, nordeste, essas cacetas, cambau, era tudo FNLA. Toda a região do litoral era MPLA. Toda a região do litoral, exclusivamente era do MPLA. E estamos a falar regiões litorais, são regiões que, na realidade angolana, são as regiões mais próximas ao desenvolvimento. Até ali estamos entendendo? Estamos? Tá bom. Então começou a surgir todo esse tipo de conflitos internos. Até que nos anos 70, quando começou a surgir janela abrindo-se para a independência, começou-se conversações entre as políticas vigentes, entendeu?
Até que Portugal decide e falou, olha, estamos muito fracos lá na Tuga, precisamos salvaguardar o nosso território lá na Europa, porque Portugal, por mais que hoje em dia seja pequena, pobre, dependente, ainda assim está na Europa, onde a geografia fala muito mais alto nessa questão toda da geopolítica. Vamos salvaguardar o nosso pico de influência para que lutemos amanhã. Vamos dormir hoje para lutar amanhã. Basicamente é isso, poderia resumir assim. Então é isso que aconteceu. Quando começou a conversação sobre a independência, uma das coisas que mais se discutia é sobre como realocar aqueles indivíduos portugueses que estavam na província ultramar, que era Angola. Essa era a pergunta. Como é que vamos realocar? Como é que vamos configurar todos aqueles indivíduos que estavam lá, em Angola, e lhes levar para Tuga? E veja que o problema não era só resolver o problema de Angola. Tinha Moçambique também que estava a pegar fogo. Tinha outras, tinha Cabo Verde e Guiné-Bissau que também estavam a pegar fogo. Então era muita pressão sobre o governo de transição de Portugal. Era muita pressão mesmo. Entendeu? Então começou-se a fechar acordos de independência com todas as colônias que Portugal tinha aqui no território africano. Dito isto, chegou a vez de Angola, negociaram para que as 3 forças de libertação nacionais configurassem apenas uma e dirigissem o país. Em contrapartida, o governo português não era nenhum bobo, ele sabia dos conflitos internos que estavam aqui em Angola. Um dos primeiros acordos que eles fecharam é a retirada das forças militares portuguesas do território angolano. Vamos tirar as nossas forças militares. Só que se a gente tirar as nossas forças militares, quem vai proteger os portugueses que estão aqui em Angola? É ali onde entra essa pergunta desse nosso caro seguidor, qual é o nome ainda? Jaime Lopes, que Angola escorraçou os portugueses no ano 1974. Entendeu? Depois disso aí é isso, parceiro. Vamos tirar quem vai defender os nossos interesses, que é salvaguardar a integridade física de todos os nossos cidadãos. Quem? Porque, parceiro, não dava para Portugal entregar a independência sob pressão, entregar a independência do jeito que foi moldado e abandonar os cidadãos portugueses aqui. Portugal teria muitos problemas mesmo. E fora que Portugal lá em cima estava a se reconstruir, precisava de mão de obra. E, poxa, angolanos e moçambicanos e santominos não iriam subir na Tuga para ir trabalhar. Entendeu? Porra, nós estamos a bichotar aqui porque estão nos dar chicotada na nossa própria terra. Lá em cima, vocês vão nos dar chicotada? Não. Tinha que ter políticas a ser implementadas para que Portugal levasse a população que tinha aqui em África para lá. E repito aqui, não estamos a falar de um país, não estamos a falar de 2, estamos a falar de 5 países. É muito, parceiro, mas ajuda a te ajudar. É muito, não dava para fazer essa triagem toda. Entendeu? Anos antes, permita-me voltar um pouco. Anos antes, começou a surgir comunicados de Portugal que, olha, vamos todos para Tuga. Todo indivíduo que é português, que quer seja, está lá para fazer intercâmbio de estudo ou de negócio, comerciantes, sociedade civil em geral, pessoas que têm vida própria, vamos trepar para Tuga. Vamos para Tuga, vamos abandonar tudo aqui e vamos embora. É onde começou a surgir aqueles vídeos que a gente está acostumado aqui na internet de portugueses falar assim. Esqueci de mencionar aqui que existe uma canção, é uma canção meio tóxica, entendeu? Angola é nossa, Angola é nossa, não sei lá o que, combatemos, blá blá blá, Angola é nossa. Bom, aí todos os indivíduos têm que sair daqui e subir, têm que ir. Eles falaram, não, meu parceiro, nós aqui não vamos sair. Tudo que a gente construiu está aqui, as nossas propriedades. Estamos a falar de residências, estamos a falar de imóveis, como armazéns e não sei quantos. Tem fábricas que funcionavam, tem fazendas, teve um ecossistema inteiro. Entendeu? Teve um ecossistema inteiro. E tudo aquilo estava configurado para trabalhar com a presença dos portugueses. Por quê? Porque os portugueses foram os niggas que não transmitiam tecnologia, não transmitiam informação de como a máquina funcionava.
E já vamos falar também sobre isso, né? Então o que aconteceu? O governo português precisava que toda a população portuguesa, branca, ou aqueles indivíduos pretos que tiveram que ganhar nacionalidade por uma outra questão, ou por nascerem de pais brancos, portugueses, tinham que subir, venham. Porque eu vos quero aqui, vou fechar um acordo com aqueles manos que vão retomar o poder. Por quê? Porque Portugal não é nenhum bobo, entendeu? Por mais que Portugal estava enfraquecido, Portugal não se manteve, entendeu? Portugal não se manteve por muito tempo no topo sendo bobo. Eles sabiam que se avizinhava a guerra ali, repito, existia conflito interno entre essas forças todas. Então Portugal já sabia que viria conflito ali. Se ali vai vir conflito, por que eu vou deixar aqui a minha população, que ainda por si só eles precisam lá para construírem o país? Entendeu? A mão de obra, eu preciso de mão de obra lá. Vamos salvaguardar a integridade dos nossos indivíduos. Então, fecharam um acordo onde é que... Tio do Sique, calma. Calma, tio do Sique. O vídeo aqui começa a ser um pouco... Pisar em ovos. Vamos pisar em ovos, entendeu? Gosto de viver, quero lutar por Angola e eu não vou conseguir lutar por Angola se eu morrer. Vamos lá. Teorias das conspirações relatavam, e nós ouvimos do relato que foi relatado na pessoa que nos relatou. Quem nos relatou, ouviu o relato de alguém que lhe relataram. O acordo de Alvor foi uma cortina de fumaça, porque o acordo de independência foi firmado muito antes. Então Portugal já sabia quem iria governar. Portugal já dominava a política futura da Angola. Tanto é que as leis angolanas não tiveram tanta mudança assim quando Angola ganhou a independência. Até ali, tio do Sique, isso é teoria da conspiração, tio do Sique. Eu não tenho nada a ver com isso não, rapaz. O que é real? É aquilo que a gente sabe, que o acordo de Alvor é quem ditou o processo da independência. Não podemos esquecer também que generais que estão nativos hoje em dia e outros que estão na aposentadoria já falaram isso indiretamente. Porra, viver em Angola é difícil, mano. Você não consegue falar uma coisa mínima. Tudo, você já pensa que vão te sequestrar. Não é assim. Não podemos ver assim. Eu estou só aqui a explanar. Sou um jovem angolano. Não há necessidade de virem buscar na minha casa não, rapaz. Não, entendeu? Merda, YouTube um dia vai acabar me matando, rapaz. YouTube não vai me matar. Bom, vamos dar sequência. Então Portugal já negociou com forças que eles sabiam que iriam governar. Para quê? Para salvaguardar a integridade dos portugueses. Vamos lá falar mais das três forças de libertação nacional. As três forças de libertação nacional estavam a lutar por Luanda, depois já de assinarem o acordo de Alvor, e viu-se que, segundo noticiários e o livro Confissão de um Estadista, diz que existia traidores nos camaradas que transmitiam informação tanto no FNLA, tanto na UNITA. Entendeu? Quando os camaradas descobriram isso, eles fizeram ali uma sansarra para se adiantar e proclamar a independência no dia 10 de novembro de 1975. Antes da proclamação da independência, e com a bandeira sendo desenhada às pressas, os símbolos e tudo mais, o hino nacional sendo composto, teve brigadas que estavam a travar guerras muito fortes. Enquanto isso, enquanto o MPLA travava guerras muito fortes de outras forças que tentavam entrar em Luanda, estavam a proteger todos os indivíduos brancos que estavam na outra região, fora de Luanda, a chegarem em Luanda bem e saírem do país. Por isso começou a corrida. Entendeu o que eu estou a falar? Por isso começou a corrida. Então, forças YX, não dá para falar muito assim claramente não, rapaz. Vamos lá. Forças X e Y entraram no terreno para proteger e servir de escudo para que todos os portugueses saíssem ilesos, chegassem até Luanda, de Luanda para Portugal. Teve ali já uma força toda, pá. Teve navios que foram fretados, voos que foram fretados. Então é isso, pessoal. Bom, voltando um pouquinho ali nessa questão toda da guerra que estava sendo travado aos arredores de Luanda, a guerra mais importante, que eu depois já vou relatar para vocês, é uma guerra espetacular. Não sei por que nós jovens não aprendemos isso na escola. É uma batalha espetacular. A Batalha do Kifangondo. Parceiro, é uma batalha espetacular. Morreu muita gente, mas tivemos que admitir. Já aconteceu, entendeu? Agora, vamos ver também a estratégia que foi posta lá. Elden Roberto, camarada que precisa ser levantado na cadeira, entendeu? As forças militares do MPLA
também precisam ser levantados na cadeira, porque aquilo foi um embate, meu parceiro, entendeu? Foi um embate onde chegou ao ponto de um helicóptero atravessar aquele contingente que estava lá no Kifangondo, chegar até Luanda com um helicóptero, mano, aquilo... lindo, beautiful. Generais que estavam na ativa, tenentes, comandantes, capitães, relatam a guerra que aconteceu em Angola para nós jovens. Não sei, vão em podcaster, façam um texto, escrevam um livro. É muito importante a gente entender que forças militares, paramilitares que estavam naquela época aqui em Angola, eram muito estratégicas. Nós precisamos entender o quão grande foi a guerra colonial em Angola, porque nós falamos muito do tempo da guerra colonial, né? Que durou 30 e tal anos, mas a gente às vezes acaba esquecendo que a guerra não dura só com financiamento, dura também com estratégias. Senão era muito fácil derrotar o MPLA. Era muito fácil derrotar a FNLA ou a UNITA. Por que as três forças se mantiveram? As três não, as duas forças. Vamos falar as três, porque a FNLA desempenhou um papel muito importante. Então por que as três forças se mantiveram até 2002? De 75 até 2002. Foram um tempo demais, foram batalhas que foram travadas. Tem batalhas que a gente nem faz ideia que existiram. Temos um bocadinho aqui do Wikipedia, temos um bocado aí de alguns comandantes que são linguarudos e acabam botando a boca no trombone. Nem tudo é para fazer segredo para os jovens, meus senhores. Sei que tem verdades que a gente não está preparado para saber. Eu não sou nenhum inocente. Sei que tem coisas que nós não estamos preparados para saber. Não estamos. Não dá. Mas devemos saber, mas estamos preparados. A nossa sociedade é tão forte o suficiente que vão nos bombardear com tantas verdades e não vamos entrar em guerra novamente? Não. Eu já vou fazer um vídeo sobre isso. Mas precisamos saber de algumas batalhas para pelo menos a gente ter abertura. Sabes? O governo tinha que ter anualmente uma excursão em todas as províncias, pelo menos de 500 jovens anuais a cada província, para visitar o Museu da Batalha do Cuito Cuanavale. Muitos bengueleses só vivem, mas não sabem a importância que Balombo teve na contingência das forças militares para não chegar até aqui, para a guerra não chegar até aqui. Entendeu? É nossa história. A guerra foi ruim? Foi. Mas já passou, está lá. Precisamos saber, relatem para nós enquanto vocês estão de vida. O tempo é severo, vocês vão morrer sem deixar nenhum documento escrito, mano. Entendeu? Relatem para nós. Somos jovens, precisamos saber da história do nosso país. Porra, levanto novamente sobre a Batalha do Kifangondo. O pouco que eu li, ali não é Nunda. Afinal, de que lado estás? Foda-se os três lados. Porra, aquilo que vimos ali é batalha. Entendeu? Aquilo é batalha. Precisa ser relatado. Tanto os generais do MPLA, da UNITA, do FNLA têm que vir a público e falar o que aconteceu na guerra, parceiro. Relatam só sobre os conflitos que teve, sobre as batalhas que vocês travaram, sobre os codinomes de certas batalhas que não são tão segredo assim. Relatem para nós, rapaz. Não brincam com as coisas sérias. O tempo é severo, vocês estão a ficar velhos, meu parceiro. Não façam isso. Vocês querem mesmo que depois, quando estão cheios de tubo, que vão relatar a história do nosso país? Para quê, xará? Me empolguei um pouco, é? Vamos continuar aqui. Então é isso, parceiro. Enquanto o governo de transição estava a pegar todos os indivíduos e levar para lá, a guerra estava vindo em direção a Luanda. Então tinha que ter ali uma força, entendeu? Tinha que ter ali uma força que já tivera feito acordo com o governo português para poder salvaguardar a vida dos portugueses que estavam naquela época aqui. Senão todos iriam morrer. Agora,
Vamos lá aqui, dando uma resposta bem fácil. Os portugueses que saíram aqui de Angola perderam muito, perderam vida. Naquela época, os portugueses brancos e os angolanos já estavam ali a fornicar um ao outro, tanto é pejorativo isso que eu vou falar, mas vamos lá. Deixaram aqui quebra do colono, nunca repitam isso. É só para vocês se familiarizarem com os termos que os angolanos usam aqui. Nunda, isso é politicamente incorreto. Os portugueses perderam casas, perderam empresas. Tanto é que vocês conseguem observar que todas as empresas que os portugueses basicamente deixaram aqui em Angola são empresas que 2, 3 anos depois pararam de funcionar. As fazendas pararam de funcionar. Uma das grandes razões é a guerra. Outra grande razão é a questão da falta de mão de obra qualificada. Por quê? Porque os portugueses não transmitiam tecnologia. Os portugueses não transmitiam tecnologia, por isso que muitas das fábricas pararam. 10 anos depois, já não se registrava mais tantas fábricas assim. 20 anos depois, tudo paralisou. Catumbela que vos diga, Lubito que vos diga, entende? Luanda inteira que vos diga. Hoje em dia eu posso ir numa região, andar durante 10 ou 20 minutos e vocês verão atrás de mim só empresas que naquela época eram de responsabilidade portuguesa. Todas essas propriedades foram deixadas pelos empresários portugueses e pelo governo português. Hoje em dia, por falta de... não funciona. E outra coisa, vou dar aqui um adendo. Os portugueses, por mais que perderam muita coisa, era 10 vezes melhor para ele e para nós que vocês fossem. Porque senão vocês iriam morrer aqui. E Angola e Portugal nunca se cheirariam. Está entendendo o que eu estou a falar? Nunca se cheirariam. Tem outras vertentes que podemos analisar para tirar outras conclusões. Mas, por enquanto, ficamos com essa. Vocês querem que eu respondesse desse meu ponto de vista, desse meu parecer? Então está dado. Os portugueses não foram escorraçados porque a população angolana sentou e falou vamos escorraçar. Mas sim porque o governo português achou necessário que fossem ameaçados para que eles voluntariamente viessem para Portugal. Já que voluntariamente não estão a vir, então, mano, mete o terror. Vai, mete o terror. Basicamente é isso. Inscreva no canal, ative a notificação de partilhar o vídeo que você interessado. Eu sou o Nundalino. Você me acompanha aqui a partir do canal 41. Não esqueça de comentar aqui embaixo o seu ponto de vista. Vai ser um prazer ouvir. E é isso, parceiro. Nos vemos à próxima e rezem por Angola. Um dia Angola vai ser. Tembi. Angola um dia vai ser muito grande. Angola um dia vai dar orgulho nos descendentes de Angola, de angolanos. Confia no Pai. Tchau.